Olá, eu preparei para você uma aula especial, a avaliação de desempenho, uma forma inteligente de engajar pessoas. Meu nome é Douglas Camilo, eu sou coach executivo e headhunter. Você pode me adicionar no LinkedIn e podemos interagir ali e você acompanhar o meu trabalho. Essa aula ela tem o patrocínio da MySkills Inteligência e Performance. A MySkills é uma tecnologia voltada para organizar os procedimentos de recursos humanos. Tem o apoio também da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e o apoio da Talent Bank, Agência de Talentos e Competências. Quando pensamos em avaliação de desempenho, a primeira pergunta é: o que avaliar? Em recursos humanos, nós usamos muito a sigla CHA. Eu gosto de trabalhar com o CHAR, que é a combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados. Em conhecimentos, nós podemos organizar e classificar os principais fatores. Por exemplo, conhecimento das tarefas. O colaborador ele tem total conhecimento das tarefas? Onde estão detalhadas essas tarefas? O documento que traz isso chama-se descrição de cargo. Se você ainda não elaborou a descrição de cargo para os seus colaboradores, a probabilidade deles ficarem confusos na empresa é muito grande. Outra questão de conhecimento é a capacidade de compreender as coisas, absorver aquilo que é direcionado, seja de normas, procedimentos, regras, formas de trabalho. Então, é necessário mensurar a capacidade de compreensão do colaborador. E o terceiro ponto, em conhecimentos, o progresso funcional, o quanto esse colaborador está crescendo, ele está progredindo dentro da profissão, dentro da função, dentro daquilo que ele foi contratado para fazer. Então aqui eu coloquei 3 fatores aí para a dimensão dos conhecimentos. Quando falamos em habilidade, nós precisamos mensurar a questão do equilíbrio emocional, bom senso e iniciativa, criatividade e adequação funcional. A maioria das pessoas acabam tendo problemas dentro das organizações por problemas de equilíbrio emocional. Não sabe lidar com os líderes, não sabe lidar com os clientes, não sabe lidar com as rotinas e acabam se desestabilizando de forma emocional. Então, uma habilidade aí é saber gerenciar as emoções e o equilíbrio emocional está relacionado a isso. Atitudes. Quando pensamos em atitudes, muitas empresas, empresários acabam pedindo pessoas assim: olha, eu preciso de gente que tem atitude, tem que ter atitude, mas quais são essas atitudes? Como que eu posso distribuí-las? Como eu posso fatiar para que eu consiga identificar o nível de atitude dos profissionais? Então aqui eu relacionei aos principais fatores aqui, como cooperação no trabalho, responsabilidades, apresentação pessoal, realização, assiduidade e pontualidade, saúde e disposição. Aí nós vamos para a dimensão dos resultados. O que interessa para qualquer empresário? Produtividade e metas. A capacidade de cumprir as metas, né? Gerar as entregas. Produtividade e metas e qualidade do trabalho. O trabalho deve ser muito bem feito. Se você, quiser saber qual é a definição, o conceito de cada fator desse daqui, tanto das dimensões, tá? Conhecimento, habilidade, atitudes e resultados, os fatores, que eu distribuí aqui, eu tenho o conceito. Então, você me adicionando ali no LinkedIn, você pode me chamar e falar: Douglas, assisti a tua aula e manda para mim ali o menu dos fatores e das dimensões ali que você usou na aula de avaliação de desempenho, que eu mando para você um PDF de presente aí, para você ter o conceito e ficar mais fácil o seu entendimento, ok? Muito bem. Depois, uma vez que eu já defini a minha estrutura de avaliação, quem avalia quem? Eu recomendo você utilizar 2 formatos. Um é a autoavaliação e o outro
é o ponto de vista do líder imediato. Na autoavaliação, o que fica bacana você aplicar é o seguinte: você abre o questionário, né, você vai abrir o questionário e, juntamente com o seu colaborador, fazer a leitura da questão e deixar ele se autoavaliar e você estabelecer um momento para o diálogo e ele escolher a nota do ponto de vista que ele acredita ser a tua percepção como líder. E ali fica fácil você então já alinhar alguns pontos que estão distorcidos, né, e discutir ali e dar direcionamento do porquê você percebe ou você atribui aquele nível para aquele momento, né, trazendo então uma elevada qualidade da comunicação entre vocês. Tá? Outra coisa interessante no processo da autoavaliação, ela vai ser uma avaliação que pode demorar ali 1 hora, 1h15, mas o que é mais importante é a qualidade da comunicação entre o líder e o liderado. Você sabia que as pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos seus líderes, né? Então a autoavaliação nesse formato que eu falei para você vai ajudar muito. Outro formato também, para você poder avaliar, é o líder imediato, diretamente, ele fazer a leitura do questionário e atribuir as notas, e uma vez concluído o procedimento, apresenta o resultado e apresenta para o colaborador qual é o resultado dessas notas, dessa avaliação e o que realmente levou a chegar àquele resultado do ponto de vista. Ou seja, eu percebo dessa forma. É assim que eu vejo hoje, né? Naturalmente, o colaborador vai ficar com um pouco mais de dúvidas e poderá fazer questionamentos. Mas por que você me deu essa nota tal? Né? Então, eu acredito que um formato que é muito mais elevado à qualidade da comunicação é a autoavaliação, onde o líder e o liderado já conversam e atribuem a nota juntos, né? Fazendo ali um alinhamento. Mas se você quiser maior produtividade aí, o líder imediato pode avaliar e depois chamar o colaborador e explicar da mesma forma, ok? No segundo modelo, talvez uns 30 minutos, 20 minutos ali para aplicar uma avaliação, né, bem analisada, bem ponderada, sendo justa aí com os critérios para atribuir, né? Porque vai ter que conversar depois com o colaborador. Esse é o grande ponto, né? Eu sempre digo que a avaliação de desempenho, ela vai trazer ali uma base como um pretexto para ajudar os dois a estabelecer uma comunicação. Qual que é o período ideal para fazer a avaliação? Aqui eu coloquei esse quadro, essa sugestão de prazos, né, para que você consiga então ter aí uma disciplina, né, para você ter aí um critério. Então, se o colaborador está chegando na empresa, então você pode fazer a avaliação de desempenho durante o período de experiência. Então eu coloco ali, aplicar a primeira avaliação após 5 dias de trabalho. Então o colaborador já trabalhou ali uma semana, digamos de segunda a sexta-feira, então deixa passar o final de semana e faz a avaliação ali, e na segunda-feira, né, ou seja, no 7º dia ali, chama o colaborador para conversar, né, para apresentar ali um alinhamento dos pontos que são relevantes. Então, a sugestão após os 5 primeiros dias, né? Que aí você já sabe, né? O colaborador já teve ali uma experiência prática, já conhece o setor, já conhece a equipe, já conhece o sistema que vai trabalhar, já sabe onde é o estacionamento, já sabe onde é o refeitório, né? Já se ajustou aos transportes públicos para chegar no ambiente, então você sabe se ele chegou atrasado, se ele não chegou atrasado. Então, em 5 dias, dá para conhecer muita gente. E o colaborador fica na expectativa, e daí, como eu estou indo? Não é? Então, isso é interessante. Depois, eu recomendo você aplicar 5 dias antes do término do primeiro prazo do contrato de experiência. Então, se você fez um contrato de 45 dias, então aplica com 40. Né? Tenha uma reunião de avaliação de desempenho com 40 dias. Se você fez de 30, então com 25, tá? Se você estipulou ali um contrato de 45 mais 45, então, mais uma vez, 5 dias antes ali do último prazo. Com isso,
você não corre o risco de fazer demissões traumáticas, né? Você vai dispensar o colaborador de uma forma justa, onde houve diálogo, onde você discutiu a relação profissional e ajudou o colaborador a compreender quais são os pontos importantes para que ele pudesse permanecer na empresa. Uma vez, já que concluiu todo o período de experiência, como que fica, Douglas, a questão das aplicações da avaliação de desempenho depois da experiência? Qual que é a periodicidade? Qual que é a frequência? Eu recomendo, então, ciclos de 3 a 6 meses. Né? Então, se eu comecei na empresa, então eu passei por um procedimento mais intenso de avaliação, muito alinhamento, muito direcionamento, elaboração do plano de desenvolvimento individual, muito feedback, muita transparência, muita verdade, muita maturidade. Isso é profissionalismo, isso é gestão de pessoas de uma forma inteligente. Eu passei pelo processo, eu mereci, eu fui efetivado pelo meu desempenho. Então isso tem que ser comemorado, isso tem que ser valorizado. Passado isso, então, a cada 3 meses. Então, passou o meu período de experiência, então, daqui 3 meses, aplica uma nova avaliação. Depois você pode criar uma rotina a cada 6 meses. Então, no mínimo aí 2 vezes ao ano, uma avaliação de desempenho com um bom plano de desenvolvimento. Você vai conseguir extrair o melhor e dar o melhor direcionamento para cada colaborador. Né? Se for profissionais ali acima de 10 anos, de repente você pode aplicar uma avaliação de desempenho anual. Feito toda a aplicação, é possível então você classificar conforme é o nível de proficiência de cada profissional. Então aqui eu coloquei uma sugestão de níveis, né? Onde for muito baixo, baixo, mediano, alto e muito alto, como se eu tiver um grupo de pessoas no nível muito baixo, qual é a decisão que eu preciso tomar? Desligar. Se estiver no nível baixo, eu preciso rever a contratação, preciso ver o procedimento de contratação. O que foi feito, quais os critérios que usaram para divulgar e falarmos da empresa, falarmos dos benefícios. Será que nós estamos usando um procedimento correto de transparência para apresentar quem nós somos e o que nós queremos? Não é? Então, é uma sugestão ali de ação. Programar treinamento imediato, né? Então, os medianos ali, uma equipe mediana vai gerar uma empresa mediana também, não é? E baixos resultados. Outro nível, aquele que já estiver no nível mais alto, oferecer um feedback positivo, né? Reforçando aquilo, encorajando, para que eles possam crescer e se tornar aí profissionais exemplares e aptos para treinar outros, criando aí o efeito multiplicador. Outra coisa muito importante é ter os tutores para acompanhar o desenvolvimento dos profissionais. Eu sempre digo o seguinte, não tem ninguém pronto. Nós estamos em um processo de desenvolvimento, num processo de crescimento. Estamos evoluindo gradativamente. E o apoio do tutor, aquele que pode observar de forma neutra, de forma imparcial a comunicação entre o líder e o liderado, naturalmente vai elevar a qualidade da comunicação, prestação de contas e resultados, né? Então, um tutor para acompanhamento do desenvolvimento vai ajudar muito a empresa. E esse é um trabalho que pode ser feito de forma terceirizada, né? Que é o chamado dos profissionais business partner, né? Aqueles que fazem a consultoria. Ele pode ser interno, ele pode ser externo, mas ajudando aí de uma forma mais profissional, estabelecer aí critérios para observar o comportamento do líder e do liderado durante essas rotinas, tá? Então fica aí a importância de ter os tutores. O ideal é o líder fazer isso, né? Porque um líder, ele precisa gerenciar os 3 P's, né? Processo, produto e pessoas. Eu também digo que gestão de pessoas não é com o RH, é com a liderança.
O RH ele tem que ter as ferramentas, ele precisa ter os procedimentos, os registros das informações para as apresentações de resultado e os indicadores para os investidores ou diretores da empresa. Uma vez aplicado todas as avaliações, é necessário então fazer análise dos resultados, né? E nada melhor do que uma análise com a mesma métrica de critérios e gerando aí indicadores para poder prestar contas, né? Então sempre é importante trabalhar com gráficos, números e percentuais, né? Eu sempre digo que isso é a linguagem do empresário. O empresário entende números, dinheiro e percentual, não é? Então, essa análise de pessoas, da avaliação do desempenho, deve ser feita do mesmo critério, que é o chamado do People Analytics. Uma vez concluído, então, a avaliação, é possível você identificar de forma visual quais são os pontos que se destacam, que são pontos fortes, pontos consolidados, que é essa parte laranja aí no gráfico, né? Então pode ver que esse colaborador apresenta uma certa elasticidade. E os pontos que se destacam ali muito forte é conhecimento das tarefas, responsabilidade, saúde e disposição. 3 pontos visíveis ali para dar um direcionamento e elaborar o plano de desenvolvimento é criatividade, qualidade do trabalho e realização. Eu recomendo sempre trabalhar com 3 pontos, né? Escolhendo 3 pontos. 3 pontos fortes e 3 pontos de oportunidades de melhoria, tá? Então, uma vez observado o gráfico, o líder e o liderado eles podem conversar olhando para o gráfico. O que é que falta para que ambos consigam interagir juntos e deixar esse pneu aí cheio, bem calibradinho para rodar legal, não é? Encher essa bola aí e poder fazer uma grande jogada na empresa. E aí depois nós temos ali as dimensões, né? A dimensão do conhecimento, da habilidade, das atitudes e dos resultados. Eu e você somos contratados para gerar resultados, é ou não é verdade? Então, esse colaborador, o desempenho dele está na casa de 62%. Eu gosto de usar a régua em 80% na média geral. Na média geral, esse exemplo aí está com 69%, ou seja, falta pouquinho para evoluir. Então, um bom plano de desenvolvimento vai ajudar o colaborador a chegar ao ponto desejado, ok? Aqui um pouco de como apresentar o laudo das dimensões e aqui dos fatores, das competências e das habilidades. É extremamente importante a capacitação dos líderes para estabelecer um diálogo de forma profissional, no estado de ego adulto, descontaminado de críticas ou sentimentos do estado de ego criança. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre a metodologia da análise transacional, tá? Então, um gestor precisa ser treinado para trazer uma comunicação descontaminada do pode, não pode, do quero, não quero. Tem que dar um direcionamento mais adulto, ajudando o colaborador a pensar nas atitudes, nos fatores relevantes das ações, daquilo que pode ou não pode aplicar no dia a dia do trabalho, mas de uma forma consciente, onde o próprio colaborador verbalize, né? Não simplesmente empurrando de cima para baixo. Então é importante que o líder seja capacitado e treine isso, né? Usando um pouco de técnicas de coaching para fazer boas perguntas e fortalecendo então a comunicação entre ambos, tá? Uma vez já feito a avaliação, feito a análise dos resultados, um bom planejamento do que vai se falar, é a hora do feedback. E uma forma inteligente de realizar o feedback é o método sanduíche, né? Que é pão, carne, pão. O que quer dizer isso? Eu trago então os pontos fortes, eu reconheço aquilo que é bom, eu valorizo o esforço do colaborador, eu preciso verbalizar isso, as pessoas precisam se sentir acolhidas. Então, quando eu verbalizo isso,
fica muito mais fácil desarmar aquele que está preocupado. Imagina, você dá o comunicado que tem que avaliar o colaborador, o que ele pode pensar naquele momento. Primeira coisa, vai passar coisas negativas na cabeça dele, né? Pronto, vou para a rua, me mandaram embora, descobriram, né? Alguma coisa descobriram aqui e não vai dar muito certo. Então, o pensamento vai estar voltado para o negativo. Então, o gestor ele tem que usar o elogio, o reconhecimento daquilo que ele está fazendo muito bem feito, mesmo que ainda não tenha total qualidade, mas o esforço. Observe que as palavras verdadeiras da ação do colaborador vai ajudar bastante a desarmar e criar uma conexão muito mais inteligente. Uma vez feito isso, agora sim eu vou apresentar o feedback construtivo daqueles pontos que tem a oportunidade de melhorar e é relevante para um negócio, onde eu preciso que o colaborador ele consiga executar aquilo com maior propriedade. E para encerrar, novamente, eu vou pegar outros pontos positivos. O objetivo é que o colaborador se sinta acolhido quando chega, receba o direcionamento daquilo que é importante para criar depois o plano de desenvolvimento individual e saia da reunião sabendo, novamente, de pontos importante, ou seja, na contabilidade ele tem que sair com um saldo positivo aí dessa comunicação. Então, o radar dos resultados, uma vez voltando a olhar para o radar dos resultados, eu vou então pensar agora em elaborar o plano de desenvolvimento individual, né? Então, eu vou observar novamente no radar quais são os pontos que eu preciso melhorar. Então, vou escolher 3 pontos, como eu falei, 3 pontos fortes, para reforçar o que é bom, e 3 pontos que é importante criar um desenvolvimento e colocar no plano de ação, no PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, para estruturar o plano de desenvolvimento individual, essa estrutura do PDI. O objetivo do PDI, prazo para a conclusão, só existe mudança comportamental com estabelecimento de metas. Se você não marcar a data, não conclui. Tá? Começa agora é início. Vencedor é quem termina, não é só quem começa. O planejamento e organizar em 3 esforços combinados. Vou explicar isso melhor. Olhando para o radar, então, eu vou estabelecer o objetivo. O objetivo ele tem que ser estruturado em texto. E para que esse objetivo tenha maior clareza, você combinar percentuais. Por exemplo, aqui nesse objetivo está elevar o nível de habilidades operacionais de 54% para 80%. Então, eu estou estabelecendo aqui uma medida comparativa para uma próxima avaliação. E evoluindo nas competências de bom senso e iniciativa, criatividade e adequação funcional. Prazo até 30/8. Então, isso daqui é um objetivo muito bem definido. Ficou claro o que tem que ser feito. Ficou claro qual é a nota atual e qual é o objetivo a ser alcançado com esse desenvolvimento. Quando a gente fala ali no planejamento, para o plano de ação, então, eu defini que vou trabalhar, então, 3 fatores: bom senso, criatividade e adequação. Então, agora no plano eu vou explorar os detalhes dos esforços que eu preciso fazer para melhorar esses fatores. Então, por exemplo, eu digo que 3 esforços são relevantes. O primeiro esforço é o recurso interno, aquilo que dependa somente de mim. Ninguém precisa me falar, ninguém precisa fazer por mim. Então, por exemplo, digamos que o colaborador ele chega atrasado na empresa, né? Qual é o recurso interno que depende só dele? De repente, programar o despertador, não é? Pedir para um familiar lembrar de ajudar, acordar ele todos os dias. Alguma coisa que dependa dele, né? O que ele vai fazer para acordar cedo? Dormir mais cedo, né? Parar de ficar assistindo televisão até tarde? Então, recurso interno é um fator. Então, isso é extremamente importante para a construção do plano de desenvolvimento. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo aqui. O segundo é o apoio organizacional. O apoio dentro da empresa, com o meu líder, com os meus colegas de trabalho, com a minha diretoria.
com aqueles que já se relacionam comigo? Qual é o esforço que eu preciso fazer dentro dessa organização? E o terceiro é o esforço externo, o recurso externo. O que eu posso fazer que está além da minha empresa? Onde eu posso visitar? Onde eu posso ir? Com quem que eu posso falar? Como eu posso olhar para esse planeta e buscar ali apoio para que eu aumente o meu conhecimento, para que eu desenvolva as minhas habilidades? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que buscar recursos externos. Tá? Então são 3 fatores interessantes. Guarde isso é importante para construir o plano de desenvolvimento. Então vamos ver como que fica? Então, por exemplo, na questão do bom senso e iniciativa. Então, vai construir 3 passos para que eu consiga elevar a minha capacidade e meu desempenho para o bom senso e iniciativa, elevando então a minha nota. Eu preciso fazer 3 esforços, 3 ações. Então eu coloquei como exemplo no recurso interno: quando perceber problemas, eu vou me dispor a ajudar, sem precisar de ordens dos superiores. Então, de quem depende essa atitude aí? Somente de mim. Então é um recurso interno. Ninguém precisa falar, ó, vai lá, chegou o cliente. Ó, tem coisa para recolher, vai lá recolher. Então não preciso que os outros fiquem me dando ordens. Isso é bom senso e iniciativa. Prazo até 30/8. Depois, o que eu posso fazer, um esforço, utilizando os recursos que eu tenho dentro da organização? Eu coloquei aqui como exemplo. Quando existir problemas, vou procurar meu superior imediato, solicitando orientações para que eu possa contribuir com a solução. Ou seja, chefe, tem um problema? Ó, eu estou aqui para ajudar. Pode me pedir aqui, o que o senhor quer que eu faça? Eu vou dar uma força. Então, isso é um esforço dentro da organização. Quando existir problemas, vou procurar o meu superior imediato. Né? Então, isso fortalece a comunicação, o relacionamento e tudo mais, tá? Prazo 30/8 também. Recurso externo. Vou assistir o filme Desafiando os Gigantes para compreender melhor o trabalho em equipe e os esforços e o esforço pessoal. Prazo 10/8. Então, ó, um filme, um livro, visitar uma empresa, entendeu? O espírito da coisa aqui? 3 esforços, sendo um interno, outro com a organização e o outro externo. Coloquei aqui também do esforço com relação ao desenvolvimento para a criatividade, o recurso interno. Prestar mais atenção quando o meu superior estiver explicando sobre os detalhes dos projetos novos. Então é uma questão interna, né? Não depende de ninguém a questão do foco, depende somente de mim. Prazo até 20/8. O apoio com a organização. Ler os materiais de projetos já elaborados na empresa para compreender o que já foi realizado, até dia 25/8. Então pode ver que para cada esforço uma data, né, correspondente ali. Pode ser a mesma data, pode ser datas diferentes, mas ela não pode ser superior ao prazo geral do PDI. Recursos externos. Visitar 3 empresas de fornecedores e conhecer o departamento de criação de desenvolvimento de projetos. Prazo até 30/8. Ou seja, eu vou visitar 3 empresas, vou fazer aqui um network, vou interagir com empresas que estão bem organizadas, conhecer outros procedimentos para que eu possa estimular a minha criatividade. Né? A pessoa enfiada dentro de uma sala não vai conseguir ter uma visão do que existe lá fora. E ficar somente na internet não é o suficiente. Não é? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos que atendem aí o critério que eu coloquei dos 3 esforços. De 3 em 3 você chega longe. Adequação funcional. Recurso interno. Solicitar ao meu superior semanalmente feedback para saber como estou me saindo, ou seja, a comunicação, né, o verbalizar, depende de quem, né? Apoio organizacional, conversar com pessoas mais experientes, como proceder em casos complexos e fazer a leitura da descrição do meu cargo uma vez por semana para melhorar em detalhes importantes, tá? Então, essa aqui é um esforço voltado para o apoio organizacional. E a data também. Recurso externo, fazer o treinamento EAD da Talent Bank sobre análise e descrição de cargo. Quando? Até 30/8. Para quê?
para aumentar o meu conhecimento e saber estruturar de uma forma profissionalizada e técnica como direcionar os seus colaboradores. Tá? Então ali foi um exemplo cumprindo ali com a estrutura dos 3 fatores. Assim como eu e você, um dia na escola, tínhamos o nosso boletim e sabíamos as disciplinas e as notas. O critério de avaliação de desempenho é o mesmo. Né? Então eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarto bimestre ali, ou seja, a primeira avaliação, terceira, quarta e quinta avaliação, e as disciplinas ali, tá português, matemática, ciência, história, geografia, artes e educação física. Dentro do que eu apresentei aqui, eu falei somente de conhecimento, habilidade, atitudes e resultados, que seriam ali as áreas, né? E a frequência. Então todo mundo já aprendeu a olhar para o boletim, entender notas, entender média, e saber se passou ou não passou de ano. E conforme a nota nesse boletim, vai mudar o comportamento, né? Aqueles que têm bom desempenho terão boas notas, terão bons salários, terão possibilidades de crescimento dentro da carreira. Aquele que está com uma nota menor tem a oportunidade de sair da zona de conforto e aumentar o seu conhecimento, ajustar o que precisa ser feito para não perder o ano, ou no caso, perder a oportunidade de permanecer na empresa que está, né? Então eu peguei um modelo bem antigo aqui, ó, de 1926, né, ó. Não é de hoje esse negócio não, tá vendo? Então essa questão de mensurar aí notas e tudo mais, não é de hoje não. E antigamente tinha que pegar a assinatura do papai e da mamãe, né? Eu já peguei a assinatura do meu boletim com o meu papai e com a minha mamãe, eu tenho até hoje aqui, tá? Então isso daí ajuda a comunicação, o relacionamento entre família, líderes, liderados, a transparência da informação que eu quero, que eu espero de você, tem que ser verbalizado, né? Porque com a avaliação de desempenho estruturada, as pessoas não precisam falar dos outros, elas falam com as pessoas, né? Não fale de mim, fale comigo, né? Se tem alguma coisa que precisa melhorar, fale para mim, não fale para os outros. Falar para os outros vira fofoca, né? E aí não é gestão de pessoas, aí é amadorismo, né? Uma vez concluído todo o procedimento, então, sim, fazer a apresentação dos indicadores com os envolvidos, com os líderes, ver o crescimento, ver como está o desempenho desses colaboradores e como a empresa está crescendo. Porque só existe uma empresa pujante, uma empresa que gera resultado com colaboradores capacitados, não é? Não existe uma empresa 100% com colaboradores 50%. Não existe uma empresa plena com pessoas medianas. Então, na reunião de indicadores, nós vamos falar sobre o desempenho das pessoas e como direcioná-las para o crescimento. Ok? Então, essa foi a nossa aula com apoio aí da MySkills Inteligência e Performance. Acessa lá myskills.com.br, cadastre a sua empresa, faça a estrutura de profissões que você contrata, crie e gerencie seu banco de talentos com áudio, vídeo, os radares de competência, tudo gratuito. E você só vai pagar ali para acessar o telefone. Aí você vai consumir créditos, tá bom? A BRH, né? A BRH é uma parceira já aí para as questões aí nas áreas de conhecimento, ajudar os profissionais a elevar os seus conhecimentos, e a MySkills está integrada aí com a BRH. E Talent Banking, que é a agência de talentos e competência que ajuda você a encontrar o profissional ideal e aderente à sua empresa. Tá aí o meu WhatsApp, né? Pode escanear, manda um oi para mim, fala: Douglas, assisti a sua aula, gostei bastante, quero que você me mande ali o menu dos fatores da avaliação do desempenho, né? Que eu mando para você de presente, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!